Amém, meus irmãos? Então vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa manhã, né? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 32. É a continuação da mensagem que o pastor iniciou na quinta-feira. É a parte 2, cujo tema é uma pergunta: você está servindo a Deus ou a um bezerro de ouro? Você está servindo a Deus ou a um bezerro de ouro? Êxodo capítulo 32, segundo livro da Bíblia, do versículo 1 em diante. Vou fazer a leitura, tá, meus irmãos? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aí Arão disse: então vocês tirem as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vamos orar para que o Senhor nosso Deus nos dê o discernimento dessa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós reunidos em Teu nome, em obediência ao Teu mandamento, reconhecendo que esse é o dia do Senhor, que nós não podemos nesse dia seguir os nossos próprios caminhos, fazer a nossa própria vontade, mas que temos que dedicar esse dia inteirinho para Ti. Por isso estamos aqui já no início desse dia. Já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já Te bendizemos, já preparamos a boa terra do coração, para que o semeador venha e semeie a boa semente, que com certeza, quando cai na boa terra, ela frutifica a 100 por 1. E o Teu nome é glorificado, o Teu nome é engrandecido. Usa-me nessa manhã como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a capacidade, a inspiração, a sabedoria, para que eu possa anunciar as boas novas do reino, para que eu possa proclamar a Tua palavra, mas proclamá-la com verdade, como o Senhor a exige. Porque somente assim o Teu nome é glorificado. Somente assim a Tua igreja pode criar maturidade, pode crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu Te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs amadas, Igreja Santa de Jesus Cristo, você lembra que quinta-feira à noite, quando eu fiz a primeira parte dessa mensagem, eu dizia à igreja naquela oportunidade que o povo de Israel entrou no Egito pouco menos de 100 pessoas. Foi se multiplicando, foi crescendo, e quando eles saíram do Egito, já era 2 milhões de pessoas. Só que eles permaneceram 400 anos escravos lá no Egito, e nesse período eles não ouviam falar de Deus, eles não tinham conhecimento de Deus. Então Deus
decide libertar o seu povo, envia Moisés. Eles viram Deus se manifestar em favor deles. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Faraó se rende. Faraó diz: leve esse povo, que não dá para resistir esse Senhor de vocês. Lá na frente, Faraó desiste, porque Deus endurece o coração de Faraó. Toma a decisão de ir atrás do povo, trazê-los de volta para a escravidão. Tem o episódio do Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam a pé enxuto. Quando o poderoso exército de Faraó adentra o Mar Vermelho se fecha e Deus extermina todo o exército de Faraó. Então, esse povo aqui presenciou tudo isso. Eles entraram no deserto, na hora que faltou comida, eles viram Deus enviar o maná dos céus. Na hora que faltou água, eles viram Deus de uma forma miraculosa, fazia a água jorrar de uma rocha. Mas apesar de todos esses milagres extraordinários, eles não conheciam Deus. Não conheciam Deus. Para eles, Deus era apenas mais um entre tantos deuses que havia naquele tempo, inventado pelos povos pagãos. Era apenas mais um. Por isso, eles viam Deus como se fosse um servo deles. Alguém que estava ali pronto para servi-los, alguém que tinha que atender todos os seus pedidos, alguém que tinha que sujeitar a toda a sua vontade. Eles viam Deus como um subalterno, uma pessoa que é subalterna a outra. Eles achavam que Deus era subalterno a eles. Bom, infelizmente, irmãos, é exatamente assim que muitos pastores têm apresentado Deus aí fora. Eles têm feito de Deus um garçom de crente, um subalterno. E a nossa sociedade, ela é terrível, porque a nossa sociedade, como é que ela trata os subalternos? Como coisa que não tem nenhum valor. Como um lixo qualquer. A sociedade é assim. A pessoa tem uma pessoa que é subalterna a ela, que é empregada, que serve a ela não dá valor ao subalterno. Ela trata o subalterno como... Na hora que o subalterno contraria, não faz as coisas, não se sujeita a tudo que ela quer, ela descarta e joga fora. Infelizmente a sociedade é dessa forma. Aquela mesma pessoa que trata o subalterno dessa maneira, quando ela é subalterna a outra, ela também é tratada assim. É a dura realidade da sociedade. Então, eles têm feito de Deus um Deus servo. Um Deus que serve. Eles acham que mandam em Deus, eles gritam com Deus. Eu vejo gente dizendo: eu determino em nome de Jesus que isso aqui aconteça. Irmãos, transformaram Deus num Deus objeto. Foi isso que aconteceu com esse povo aqui. Caminhavam pelo deserto, aí Deus disse: Moisés, sobe ao monte, só você, que eu quero conversar contigo. Moisés subiu para o alto do monte Sinai, permaneceu lá no alto do monte, 40 dias e 40 noites, nada de Moisés voltar, e eles começaram a achar que Moisés havia morrido. Começou a impaciência. Cadê Deus? Cadê esse Deus? E estamos aqui agora parados já há 40 dias e 40 noites. Cadê Deus que não faz nada? Cadê Deus que não nos serve? Cadê Deus que não se manifesta? E esse Moisés, que diz que é servo dele, nem sabemos o que possa ter acontecido com ele. Sabe o que é que eles resolveram fazer? De imediato resolveram trocar de Deus. Fizeram um Deus estátua em forma de um bezerro de ouro, como eram feitos os deuses das nações pagãs daquele tempo. Infelizmente é exatamente assim que a maioria das pessoas também tem feito nos dias de hoje. Elas veem Deus como um Deus garçom, pronto para atender os seus pedidos. Você sabe quando você vai num restaurante e o garçom está lá e você faz: garçom, refrigerante. Você quer que ele traga correndo, se demora que está dando. O atendimento aqui não é bom, demora muito, tem que ser de imediato. Garçom isso, garçom aquilo. Garçom. Então criaram uma imagem de um Deus garçom. É lamentável. Mas é exatamente assim que as coisas têm acontecido. Elas querem que Deus atenda os seus pedidos
no dia, na hora, no lugar, no momento que elas querem. E se isso não acontece, trocam de Deus. Correm para o primeiro picareta que diga que manda em Deus. E está cheio de gente assim, viu? Liga o rádio, veja na televisão, cheio de picaretas dizendo que manda em Deus. Se você está congregando aí e Deus não está atendendo você, venha para cá, porque aqui a coisa é diferente. Aqui eu oro e Deus obedece. Aqui o milagre acontece. Deve mandar em Deus. Sem dúvida nenhuma que manda em Deus. E quem procede dessa maneira, está assim de seguidores. Está assim de seguidores. Aí as pessoas vão e começam a seguir um bezerro de ouro. Começa a seguir um bezerro. Aqui no versículo 7, acompanha a leitura na tua Bíblia. Então, disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha, você prestou atenção? Deus não disse o meu povo. Ele disse: Moisés, o teu povo se desviou. Moisés, o teu povo não conhece nada sobre mim. Eles acham, Moisés, que eu sou um garçom dele. Corre, desce o monte, porque eles já fizeram um Deus para eles. Está aqui escrito. Aí Deus diz: Moisés, vai, porque eu vou mirar, eu vou destruir esses idólatras, eu vou aniquilar com todos eles. E Moisés intercede ainda pelo povo. Ainda intercede pelo povo, aqui no versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha, deixa eu explicar uma coisa aqui importante. Qual foi o argumento que Moisés usou nesse momento aqui para que Deus não despejasse a sua ira e destruísse o povo? Ele disse: olha, Senhor, é o teu nome que está em jogo. O teu nome está em jogo. Os egípcios vão dizer que o Senhor é um Deus mau, perverso, que o Senhor tirou esse povo da escravidão com maus propósitos, com maus intentos, que o teu objetivo era chegar no deserto e destruí-lo, que o Senhor tirou ele somente com esse intento. E aqui tem mais uma grande lição. Sabe qual é a grande lição? Mesmo quando Deus não tem mais nenhum motivo para interceder, para se manifestar em favor de alguém, Deus se manifesta por causa do seu nome. Porque é o seu nome que está em jogo. Por amor ao seu próprio nome. Aí você pergunta: pastor, como é que se faz o bezerro nos dias de hoje? Porque o senhor colocou como tema da mensagem uma pergunta: se nós estamos servindo a Deus ou se estamos servindo a um bezerro. Como é que se faz um bezerro nos dias atuais? Se faz o bezerro hoje, irmão, com óleo ungido, corrente de 12 sextas-feiras. Se faz o bezerro hoje com romaria. Se faz o bezerro hoje com rosa ungida, com enxofre, com a teologia da prosperidade. Tem bezerros aí de todas as formas, de todas as maneiras, para todos os gostos. E quando você censura que essas coisas não são de Deus,
que essas coisas são abomináveis aos olhos de Deus. Eles dizem, não, é que essas coisas é só para despertar a fé do povo, é só para incentivar a fé. Mentira! A fé não precisa ser incentivada. A fé é um dom de Deus. Não tem esse papo para despertar a fé. Não, o que desperta a fé é a palavra, é o ouvir a palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Não é olhando para um bezerro, não é olhando para um objeto que o sujeito diz que está ungido, que é um ponto de contato. Não é verdade. O que esses inescrupulosos fazem, na verdade, é despertar no povo uma falsa fé. E a falsa fé induz a pessoa a crer em qualquer mentira, a crer em qualquer coisa. Por isso, o bezerro de ouro daquele tempo está hoje aí numa roupagem completamente moderna. Por exemplo, é como a prostituição. Como era a prostituição? Eu tenho 59 anos, meus 18 anos, já se foram 40 anos. Como era há 40 anos atrás prostituição? Sabe como era há 40 anos atrás? Se escolhiam uma casa, normalmente num bairro obscuro da cidade, ou nas periferias, ou no centro da cidade, onde depois das 18 horas fecha tudo, fica tudo deserto, aí tinha uma casinha lá com a luz vermelha na frente. Chamava-se a Casa da Luz Vermelha. Ali estavam as prostitutas. As prostitutas só apareciam de noite. A dama da noite, como disse o Nelson Gonçalves. Eram as damas da noite. De dias dormiam e se escondiam porque sentiam vergonha do que eram e do que faziam. Como é que é a prostituição hoje? É a mesma prostituição, só que numa roupagem moderna. Hoje a prostituição não tem um lugar fixo. Hoje, às vezes, a prostituta é a tua vizinha. Às vezes é uma moça bonita que faz faculdade, bota anúncio no jornal, faz programa, cobra caro, diz moça de família, concurso universitário, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você liga para o celular, você marca um programa, ela diz, me espere em tal motel. Que às vezes mora com a família, não pode levar para casa. Algumas levam. Mas é a mesma prostituição, só que numa roupagem moderna. Hoje a prostituta passa por você como parece uma madame. Parece uma moça de família. Ninguém desconfia. Não tem nenhuma pinta. É a mesma coisa. O bezerro está aí numa roupagem moderna. Então vejam, Moisés intercedeu pelo povo, mas assim que Moisés chega no arraial e vê a gravidade da situação, vê a gravidade do que eles estavam fazendo, Moisés fica tão irado, meus irmãos, que ele quebra as tábuas da lei aos pés do monte. Olha a ira que Moisés ficou. Por isso que uma coisa é você ouvir dizer, outra coisa é você ver. São duas coisas completamente diferentes. Eu parei de ler no versículo 12. Vamos ler do 13 em diante. Moisés disse, lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, as tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, olha, estavam gritando, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Aí Moisés disse, não é alarido nem dos vencedores, nem dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço.
Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Quer dizer que o que Moisés discerniu foi que aquele alarido não era um alarido de um culto de louvor e adoração a Deus. Era como se fosse um alarido de uma festa carnavalesca gospel. Era uma orgia espiritual que eles chamavam de culto. Amanhã prestaremos culto ao Senhor. Era uma orgia espiritual. Qualquer semelhança com o que se faz hoje em muitos lugares não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Pega o bezerro, depois que quebrou as tábuas, joga no fogo, transforma em cinza, joga na água e dá de beber a água ao povo. Isso aqui é um simbolismo. Dá de beber água com o cinza do bezerro simboliza que agora eles iam ter que beber do cálice da sua iniquidade, que agora eles iam ter que sofrer as consequências daquilo que eles estavam fazendo. É isso aqui. Irmãos, pasmem, confundiram Deus com um bezerro de ouro. E o culto que eles achavam que estavam prestando a Deus era uma coisa doida, como acontece hoje em muitos lugares. Às vezes o cara vem e diz assim: pastor, olha, lá na minha igreja o culto foi uma bênção. Olha, o Espírito Santo hoje se manifestou de uma forma extraordinária. Foi mesmo. E como é que foi essa manifestação extraordinária? Ah, pastor, o senhor precisava ter visto. Teve irmãos que teve a unção do riso, outro irmão caiu no chão estatelado, outro teve a unção do leão, começou a andar de quatro no templo, rugindo como leão. Outro se levantou e saiu marchando para Jesus. Maravilha, 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 maravilha. Espera aí, meu irmão, calma aí. Você está querendo me dizer que o Espírito Santo faz todas essas palhaçadas? Você está querendo dizer para mim que isso é manifestação do Espírito Santo? Você quer fazer o Espírito Santo de palhaço de circo? Não é. Irmãos, raciocinem. Vocês acham que o Espírito Santo nos traz aqui numa manhã de domingo para adorar Jesus, para ouvir a sua palavra pregada com verdade, para que a gente aprenda os seus ensinamentos e de repente ele faz você começar a andar de quatro aqui na igreja, a unção do leão? Responda com sinceridade. Você aceita isso? De repente, num culto como este, o culto racional, aí o Espírito Santo vai fazer você cair no chão estatelado? De repente faz o outro começar a rir igual um abestado? O que é? O cara não para de rir. O que foi? A unção do riso. Sabe o que eu acho interessante? Isaías esteve diante do trono de Deus, numa manifestação espetacular de Deus, não andou de quatro. Não ficou de quatro. João estava na ilha de Pátimos, no momento de êxtase, ele é levado aos céus, Deus lhe dá a revelação do Apocalipse, e João não ficou rindo igual um palhaço, não ficou dando gargalhada. O próprio Moisés esteve no alto do Monte Sinai, numa comunhão íntima com Deus, e você não vê a Bíblia dizer que Moisés caiu duro e nunca mais se levantou. Foi arrebatado. Ora, tenha paciência. Será que esses malucos de hoje têm mais intimidade com Deus do que Moisés, do que João? Será que esses caras têm mais intimidade com Deus do que o profeta Isaías? Claro e evidente que não. Não. Essas palhaçadas que eles fazem, usando o nome de Jesus, dizendo que é o Espírito Santo, é mais um bezerro de ouro que está aí para quem quiser servir. É o bezerro de ouro moderno. Porque uma pessoa que é de Deus,
Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, irmão, não tem esse tipo de comportamento. Não pode. Não pode uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que conhece a verdade, uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, ter nem algo parecido com isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Por isso, Moisés interviu com dureza, ele era o líder, e ele não podia deixar a coisa correr frouxa. Não podia. Por isso que é muito difícil a posição de um líder. Porque às vezes é necessário intervir com dureza. Porque ele tem que fazer isso para o bem da causa de Deus. Amém? No versículo 21. Versículo 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Aí Arão respondeu: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me o ouro, eu lancei no fogo, saiu esse bezerro. Veja a cara de pau desse homem. Veja a cara de pau de Arão. Primeiro, lançou a culpa no povo. Ah, você sabe, não fique irado comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Você sabe, meu irmão Moisés, que o povo é propenso para o mal. Não! Ele que foi covarde, ele que preferiu fazer média com as pessoas, ao invés de falar a verdade. Foi um covarde, viu a coisa acontecer de uma maneira contrária a Deus e deixou tudo correndo frouxo. Tem muitos que se dizem pastores hoje, fazendo exatamente a mesma coisa. Ao invés de agir com seriedade, para fazer média com o povo, se acovarda. Fazem aquilo que as pessoas querem, passa a mão na cabeça dos que praticam males, dos que fazem abominação aos olhos de Deus. Está cheio de gente dessa maneira aqui. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se eu não fosse um pastor zeloso como eu sou, esse ministério da Cristo é Vida não seria o que ele é hoje. Mas não seria mesmo. Nós somos uma igreja de um povo sério, um povo fiel, um povo maduro, uma igreja que proclama a palavra de Deus com verdade, uma igreja que não tem rabo preso com nada nem com ninguém, uma igreja que não faz conchavo, nem com o poder político, nem com o poder financeiro, nem com o poder econômico, uma igreja que tem compromisso exclusivamente com Deus. Mas isso só foi possível porque ao longo dos anos eu tenho resistido a tudo quanto é pressão. Tudo. Há uns anos atrás, a gente disse assim: vamos fazer uma permanência na igreja. O que é uma permanência? A gente dizer, a igreja ficar aberta o dia inteiro, mesmo quando não tem cultos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escala, um irmão de 2 em 2. 2 ficam de manhã, de 9 até 1 da tarde, aí 1 da tarde vem mais 2, fica até às 6 da tarde, e no outro dia a gente faz um rodízio, a gente faz uma escala e cada um dá a sua contribuição, porque passam pessoas necessitadas, tem gente que bate a porta aí, aflita, e precisa que tenha alguém que dê assistência a essas pessoas. Aí começamos a colocar em prática. Aí um dia vem um senhor que frequentava aqui, que não frequenta mais, aí esse pastor, e o cara é aposentado, hein? Tem todo o tempo do mundo, pois foi justamente ele que veio falar comigo. Pastor, é o seguinte, olha, eu tenho uma ideia para dar para o senhor. Porque ao invés de nós fazermos a permanência, a gente não contrata uma pessoa, mesmo lá de fora, paga um salário, na época era 600 e pouco reais o salário, a gente paga, se a gente juntar 100 irmãos, dá 100 reais para cada um. Eu digo aqui, nunca. Nunca, 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 nunca. Irmãos, eu não posso cair nessas armadilhas do diabo.
Porque isso não é o espírito da verdadeira fé. Isso não é o espírito do verdadeiro servo. Pastor, qual é o espírito da verdadeira fé? Boa pergunta. Abra a tua Bíblia, 2 de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 18 em diante. Olha só. Encontraram, abençoados? Procure que eu espero. É muito importante que você leia na Bíblia. Todos? Então lá vou. Versículo 18. Naquele mesmo dia, veio Gade era um profeta, ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araú no Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Você vê, não discutiu com Deus, não questionou Deus. Davi não disse: Senhor, eu estou muito ocupado, eu sou o rei, o Senhor manda eu ir agora construir um altar. Não dá para mandar o meu empregado, meu servo. Eu tenho tantos servos, tantos soldados. Tem que ser eu. Não questionou. Mandou você fazer perfeitamente. Versículo 20. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Quer dizer, o que que traz o rei aqui? O normal seria o rei me chamar para ir lá. O rei veio até a mim. O que que te trouxe aqui? Aí Davi disse: eu vim para comprar de ti esta eira. A eira era uma terra, um sítio, uma pequena fazenda, né? Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então Araúna disse ao rei, a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Olha que coisa boa. Sem problema não, rei. Está aqui a terra, está aqui a madeira, está aqui os ferros, tudo que é necessário para construir um altar. Tudo isso eu dou, o senhor não precisa esquentar a cabeça. Faz o altar para Deus, usa o que o senhor quiser usar. Eu conheço muita gente que, se tivesse no lugar de Davi, diria: que bênção. Olha, tá vendo? Quem é abençoado é diferente. Não vou precisar nem meter a mão no meu dinheiro, não vou precisar fazer nada. O cara já me deu tudo de mão beijada. Oh Deus maravilhoso, obrigado Jesus. Olha o espírito da fé cristã como é diferente. Versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, eu vou te comprar pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Não, eu vou te comprar. Eu vou pagar o preço justo. Quanto custa essa terra? Quanto custa os bois? Quanto custa a madeira? De X, está aqui o dinheiro. Porque eu jamais oferecerei ao Senhor meu Deus uma oferta que não me custe nada. O que não falta é gente querendo oferecer a Deus aquilo que não lhe custe nada. Essa que é a grande verdade, irmão. E eu falei isso para o irmão, ele disse: não, mas também o senhor tudo o senhor corre para a Bíblia. Não, vou correr para a revista Playboy. O cara dizer para mim: tudo o senhor vai para a Bíblia, e eu vou para onde, criatura? O Evangelho segundo Allan Kardec? Não, eu tenho que vir para a Bíblia. A Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Teve um outro que frequentava aqui, de vez em quando ele pedia para falar comigo. E como eu atendo todo mundo,
não tem um problema quanto a isso, é meu dever, é meu trabalho. Eu atendo antes do culto, eu atendo depois do culto. Às vezes tem pessoas que dizem, pastor, eu preciso muito falar com o senhor, mas sei que depois do culto o senhor está cansado. Não, é meu trabalho. Ou antes ou depois, para mim é a mesma coisa. Estou à disposição. Aí de vez em quando esse homem vinha falar comigo, ele dizia, pastor, eu tenho orado muito a Deus, e Deus tem me inquietado por falar com o senhor. O senhor não critique tanto esses movimentos aí fora. Por exemplo, a IURD, a Universal, é de Deus, pastor. Olha quantos benefícios eles têm proporcionado a tanta gente. E eu ia para a Bíblia, irmãos, quem é de Deus tem que criticar, quem é de Deus tem que desmascarar, tem que mostrar quem são os homens perversos e maus, quem são os ministros de Satanás, como Paulo chama, quem são os hipócritas. Aí ele ouvia e ia embora, daqui a pouco ele vinha com outra história de novo. Até que um dia eu descobri que a mulher dele e as filhas dele frequentavam a Universal. Ah, eu agora entendi a tua causa. Você está querendo legislar em causa própria. Quer dizer, ele ficava incomodado com isso. E ele queria ficar satisfeito de estar aqui, mas ouvindo que onde a mulher e as filhas estavam era o de Deus também. Imagine se eu cedo a isso. Outro queria a todo custo que a gente não celebrasse culto de Natal. Não, pastor, Natal é uma festa de família, e tal, minha família, quase toda ela é incrédula, e é uma guerra quando chega essa época do ano, porque o senhor diz que Natal é para ser celebrado na igreja, eles não aceitam, a pressão é muito grande sobre a minha vida. Pastor, libera a gente, pastor. Não. Natal não é uma festa social. Natal é uma festa espiritual. É para ser celebrada na igreja, não é para ser celebrada em família. Não é festa social. O mundo lá fora transformou numa festa social, transformou numa festa diabólica, tanto que pegaram o dono da festa, tiraram e colocaram no lugar dele um senhor gordinho que eles chamam de Papai Noel, que afronta Deus. Trocaram Deus pelo Papai Noel. Eu digo, não, aqui não. Aqui não tem isso. Se eu fosse um pastor frouxo como Arão, olha, isso aqui já tinha virado uma Babilônia, meu irmão. Aqui já estava cheio de bezerros. Só que aqui nós temos zelos pelas coisas de Deus. Eu estava no louvor aqui, e eu abri a Bíblia aleatoriamente, só para deixar aberto. E aí, na hora que a gente começou a cantar um hino, eu baixei minhas vistas. Olha o que estava aqui. Abra em Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Versículo 10. 10 e 11. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Entendeu o que é que Deus está falando aqui? Se o pastor, o líder, não tiver um pulso firme, nessas horas, olha, ele vai deixar que toda a igreja caminhe para a perdição. Ele tem que mostrar que o mal é mal e o bem é bem. Não pode chamar o mal de bem, nem o bem de mal. Mas eu também li aqui, no capítulo 24 mesmo, versículo 24. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre ele virão grandes bênçãos. O que não falta é gente para dizer ao perverso, não, tu és justo. Não, fica tranquilo. Você não leva Deus a sério, mas você é de Deus. Inventaram até uma nova modalidade.
Crente carnal? Não, o irmão é crente, só que ele é muito carnal, sabe? Trai a mulher, bebe, fuma, diz palavrão à torta e à direita, quase não aparece no escudo da igreja, mas é um irmão em Cristo, é um crente carnal. Não, crente carnal? Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Deixa eu voltar lá para Êxodo 32. Êxodo 32. Vamos ler de novo o versículo 24. Arão primeiro joga a culpa no povo e depois disse: eu disse ao povo, a quem tem ouro, tire-o. Eles me deram o ouro, eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Além de covarde e mentiroso. O cara disse que pegou o ouro do povo, jogou no fogo e de repente, como num passe de mágica, surgiu esse bezerro aí, ó. Está vendo, meu irmão? Que coisa espetacular. Eu acho que foi aqui que teve início esse movimento dos evolucionistas. Os evolucionistas não dizem assim? Que tudo isso surgiu de uma grande explosão cósmica, que não tem Deus, que ninguém criou nada, houve uma explosão cósmica no universo, e aí de repente do nada apareceu tudo. Eu acho que eles se inspiraram nisso aqui, ó. Olha, meu irmão Moisés, olha que coisa. Eu pedi para eles trazerem ouro, mas não tinha intenção nenhuma. Aí joguei no fogo. Qual não é a minha surpresa? Parece esse bezerrão. Mentira! Fez o bezerro para agradar o povo. O povo queria outro Deus, o povo queria um ídolo. Paulo chamou essa gente de coçadores de ouvido. Coça o ouvido, faz a vontade, agrada as pessoas. Aí no versículo 25, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Olha que coisa aqui. O que Deus está dizendo aqui? Arão deixou a coisa correr frouxa. O povo estava solto, deixou a coisa correr frouxa. Por quê? Porque queria angariar a simpatia do povo. Isso aqui, irmãos, desse capítulo de Êxodo 32, é um retrato, é uma fotografia do que acontece nos dias de hoje. Isso aqui é um retrato, um raio-x perfeito. Por isso que os filhos do diabo, eles preferem um bezerro de ouro e um falso pastor. Tem nada melhor para quem não é de Deus do que um bezerro de ouro e um falso pastor. Sabe por quê? O bezerro de ouro não reclama se você falta os cultos. O bezerro de ouro não reclama se você é uma pessoa que mente, não reclama se você tem um amante, se você trai tua mulher, se você trai teu marido. O bezerro de ouro nunca vai reclamar se você profana o dia do Senhor. O bezerro de ouro nunca reclama se você se separar da tua mulher. Não reclama de nada. Por isso, em muitos lugares aí fora, que chamam de igreja, na verdade, não passa de um bezerro de ouro. Não passa de um bezerro de ouro. Então, eu vou te dizer uma coisa. Para você que está aqui no templo, para você que me ouve através do rádio, para você que me ouve através de um CD, através de um DVD, se você frequenta esses lugares onde a coisa corre frouxa, sai fora, porque esse lugar está dominado pelo espírito de dissimulação de Arão. Nesse lugar, o Deus que é servido não é o Deus da Bíblia, é o bezerro de ouro. Sai fora. Os filhos do diabo adoram esses lugares, porque lá eles podem fazer o que querem. Lá eles podem viver as suas vidas da maneira que desejam. E o que é mais grave, para a gente, para eles é ótimo, ainda são reconhecidos como cristãos. Ainda são reconhecidos como cristãos, como de Deus. Não é cruel uma coisa dessa? Ninguém tem que prestar contas a ninguém. Ninguém tem que dar satisfação de nada.
Não, a vida é minha, ninguém tem que se meter com a minha. A vida é sua? Sua! A minha não é minha, a minha é dele. É de Deus. A minha vida é de Deus. O cristão tem que prestar conta a esse senhor. Eu tenho que prestar conta a vocês. Se você me vê com uma atitude errada, com um procedimento errado, você tem o dever, você tem a obrigação de vir falar comigo. Pastor, preciso falar com o senhor no gabinete. Pastor, olha, a sua maneira de proceder não está certa, está errada. Deus não aprova isso. Como é que fica essa situação? O senhor vai se consertar ou não vai se consertar? Isso não é correto. Isso não é postura de um pastor. Você tem todo o direito. Não apenas o direito, mas você tem a obrigação. Amém? Eu tenho que prestar contas. Ou você acha que eu não tenho que prestar conta? Todos nós temos que prestar conta uns aos outros. Amém? Versículo 26. Moisés pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: isso é que eu acho extremamente duro. Aí tem gente que diz: não, mas isso aí era o outro Deus, era o Deus do Velho Testamento. O Deus do Novo é diferente. O Deus do Novo, do Velho Testamento, não era um Deus convertido. O do Novo se converteu. Eu acho tão engraçado essas coisas, né? Como se existisse dois deuses, o do Velho e o do Novo. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, Moisés disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um daqueles que se achegaram a ele, que eram de Deus, cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Caramba! Primeira coisa, quem é do Senhor sempre fica do lado daquele que Deus constituiu sob a autoridade dele sobre a sua vida. Quem é do Senhor, como Moisés perguntou, ama a verdade, odeia a mentira. Quem é de Deus toma decisões certas, faz escolhas corretas, se alia a pessoas espirituais, tem atitudes firmes. Quem é do Senhor? Irmãos, Deus pegou os que eram do Senhor e disse: olha, vão lá e matem esses idólatras. Matem esses idólatras. Eles iam dar início à nação de Israel, e Deus queria deixar bem claro o quanto que ele odeia os filhos do diabo. O quanto ele odeia aqueles que são da descendência da serpente. Está aqui. E a turma pegou a espada. Quer dizer, aqui já fica claro que não foi todo o povo que fez bezerro de ouro. Não foram todos. Os que eram de Deus não entraram nesse jogo. Os que eram de Deus disseram: não, vamos esperar Moisés. Moisés é de Deus. Moisés é o homem que Deus enviou ao Egito. É a autoridade, é o nosso líder. Vamos aguardar por ele. Não vamos fazer Deus nenhum. Não existe outro Deus, só existe um Deus. Mas os que fizeram, vocês que são de Deus, Deus está mandando vocês pegarem a espada e mata essa gente. É difícil para essa cristandade moderna aceitar um Deus que age assim, não é? Muito difícil. Não, Deus é amor. Tá. O cara está dentro da igreja, ouvindo a palavra, só fazendo diabolice. Não, mas é um irmão, vamos ter paciência. Está pegando tudo quanto é mulher. Está dando em cima da mulher do outro, é desonesto, é safado. Não, mas vamos ter paciência, é de Deus também. De Deus coisa nenhuma, é do diabo. Não é o que Paulo disse aos Coríntios? Se alguém se dizendo irmão for idólatra, avarento, tal, há uma lista de coisas. Nem com ele coma. Não sente na mesa com esse indivíduo ou com essa mulher, nem para comer uma pizza.
nem para tomar um sorvete. Não senta com ele, porque é do diabo. Paulo disse, os de fora é Deus que julga. Eu não sei quem é de Deus, quem não é de Deus lá de fora. Mas os de dentro, nós podemos julgar pela palavra. Está ouvindo a palavra não transforma, a palavra não regenera, não mostra fruto de um novo nascimento. Não é de Deus, é do diabo. Amém, irmãos? Hoje, os que fabricam os bezerros de ouro moderno são aceitos como sendo homens de Deus. Os bezerros que eles fazem são aceitos como sendo um ponto de contato para despertar fé. Não, é um ponto de contato. Não, o cara está na televisão dizendo, vem aqui, traga R$1.000, que eu vou te dar a colher de pedreiro ungida, e Deus vai te dar a casa própria. Não sei o que a Dilma está esperando, já que ela mente tanto, engana tanto o povo, podia chamar um picareta desse e dizer, olha aqui, esse é meu assessor especial, o ungido do Senhor, vai dar colher de pedreiro para a casa própria, minha casa, minha vida, minha desgraça. É só você trazer R$1.000. São aceitos como sendo de Deus. Experimente dizer, não é de Deus. A turma cai em cima de pau. O cara vai para uma televisão na maior cara de pau do mundo. Olha, eu trouxe aqui fulano, aí vem um pastor americano, pastor entre aspas, né? Picareta, e o brasileiro gosta de quem fala língua enrolada. Começou a enrolar a língua, percebe que todo mundo é bestalhado, né? Aí lá vem o cara, Deus me mandou aqui para trazer uma profecia para você que está ouvindo esse programa, assistindo pela televisão. Preste atenção nesse telefone que está na tela. Deus está dizendo, se você mandar agora R$900, tem uma bênção especial de Deus para você. Uma bênção que Ele não deu a ninguém, nem vai dar. Só quem der R$900. Em qualquer país sério, sujeito desse era enquadrado na hora como estelionatário. Isso é um estelionato espiritual. Isso é uma picaretagem espiritual. Mas essa gente é reconhecida como sendo mensageiro de Deus. E quando aparece alguém, a exemplo de Moisés aqui, e repreende essa gente com dureza, a primeira coisa que o povo faz é, não pode julgar, irmão. Não julgue, irmão. Que é isso? Não pode julgar. Tal, irmão é de Deus. E aí a gente começa a entender o que Paulo diz em Romanos capítulo 9. Marca aí na tua Bíblia. Romanos capítulo 9, versículo 6. Eu passei 39 anos da minha vida sem nunca ler isso aqui. E durante 15 anos que eu me julgava pastor e não era pastor de nada, entendeu? Eu não era pastor coisa nenhuma. Eu era uma máquina de arrecadar dinheiro. Isso sim, isso era que eu era. Mas durante os 15 anos que eu fui enganado achando que eu era um pastor, disseram para mim que eu era, eu acreditei. Eu nunca li isso aqui. Porque não entendia. Nunca li as epístolas de Paulo. Passava a minha vida inteira só lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou então o Salmo 23 e o Salmo 91. E quando queria ler as epístolas, eu não entendo nada do que esse cara fala. Porque entender acerca dos milagres que Jesus realizou é fácil. E até os ímpios gostam. Fala para um espírita que Jesus curou leproso, que Jesus ressuscitou Lázaro. Ele gosta, ele ouve. Agora fala para um espírita que não tem reencarnação. Vê se ele gosta. Vê se ele vai querer te ouvir. Não quer ouvir. Então Paulo diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelita. Sabe o que ele está dizendo aqui, se fosse na linguagem de hoje? Nem todos que se dizem evangélicos são de fato filhos de Deus.
Nem todos que atenderam o apelo de um pregador são de fato salvos. Nem todos que usam o título de pastor e pregam mensagem são de fato os mensageiros de Deus. Imagine dizer uma coisa dessa hoje. O que, Paulo? Você está dizendo que nem todos que atenderam um apelo para aceitar Jesus são salvos? Estou. Você está dizendo que nem todos que se dizem evangélicos são filhos de Deus? Paulo diria, estou. Você está dizendo que nem todos que usam o título de pastor e pregam são de Deus? São mensageiros de Deus? Paulo iria dizer, estou. Então, não pense nunca, irmão, que a pessoa é de Deus porque faz essas coisas, porque não é. Não é porque atende um apelo que é de Deus, não é porque se batiza nas águas que é de Deus, não é porque a pessoa frequenta um lugar chamado de igreja que é de Deus, não é porque ela tem uma Bíblia, não é porque ela canta um hino, não é porque ela canta um louvor que ela é de Deus. O que prova que uma pessoa é de Deus é a sua conduta. O que prova que uma pessoa é de Deus é o fruto do Espírito, é quando ela manifesta o caráter de Deus em todos os dias da sua existência. Isso prova que é de Deus. Nada mais prova. Estamos aqui pertinho. Abra em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é a mulher não usar mais maquiagem, usar um vestidão, nunca mais cortar o cabelo. O fruto do Espírito é não ter televisão em casa, é não ir à praia. O fruto do Espírito é sair rodopiando, igual aquelas mulheres da macumba, sabe? É isso que está aqui? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essas coisas é que provam que a pessoa tem o Espírito Santo na vida. Simples assim. Em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 9. É diferente, né? Você ir para um lugar chamado igreja, ir para um lugar onde diz que vão se prestar culto a Deus e ficar ouvindo, não, porque se você tem fé em Jesus, Ele vai fazer você ficar rico, Ele vai fazer você ter uma grande empresa, Ele vai te dar automóvel, Ele vai te dar uma mansão, uma casa na praia, uma fazenda, Ele vai fazer você ser vitorioso. Aí todo mundo, aleluia, todo mundo ávido por riquezas. É um pouco diferente, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Agora ele vai fazer uma relaçãozinha do que significa os injustos. O que é que os injustos fazem? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminado. Olha aí o pessoal gay, GLBT. Rapaz, está se espalhando como uma epidemia no Brasil a igreja dos gays. Não, Deus não faz acepção. Jesus disse, vinde como estáis. Disse, vinde como estáis, mas você não pode permanecer como está. Porque eu te transformo. Porque eu sou todo-poderoso. Porque isso que você está sendo é do diabo. É consequência do pecado. Eu transformo você. Ele diz, não, vinde como estáis. Eu posso ser de Deus, eu posso ser um cristão, mesmo sendo boiola. Não pode, é impossível. Vai para o inferno. Não é de Deus. Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 11 é fantástico.
tais fostes alguns de vós. Todo cristão verdadeiro eis alguma dessas coisas aqui. Todos eis alguma coisa. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Me dê apenas mais 3 minutos para eu mostrar 3 versículos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Encontraram? Olha o que o apóstolo diz. Olha, e tudo isso é falando com a igreja, viu? Não está falando com pessoas que estão lá fora. Está falando com os de dentro. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tudo como está escrito. Se alguém diz que tem o Espírito de Cristo e não apresenta o fruto do Espírito, está mentindo. Esse não é dele. Pode ter Bíblia, pode dizer eu amo Jesus, eu tenho muita fé, o pastor está dizendo que eu não sou de Deus porque eu sou um impuro, eu sou um fofoqueiro, eu sou um adúltero, eu sou um ladrão, eu roubo energia, eu roubo água da cagesse, eu faço coisas absurdas, mas eu sou de Deus. Ele diz, mas não importa o que ele diz, o importante é que eu creio que eu sou. E você vai para o inferno dizendo isso aí mesmo. Eu creio que eu sou de Deus e caminhando para o inferno. Eu creio que eu sou de Deus, 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 eu creio que eu sou de... Quando você abrir os olhos, quem te recebe é o Satanás. Eu falei 3 versículos, né? Citei esse. Vá na epístola de Judas. Antes de Apocalipse, tem Judas. Não é Judas o que traiu Jesus, é outro Judas. Eu era tão ignorante de Bíblia que a primeira vez que alguém falou para mim, abra na epístola de Judas, eu disse, se esse desgraçado ainda escreveu epístola? Não, cara, né? Não, é outro. Pois é. Né? Eu estava fazendo um programa de rádio com o pastor Érigles, ministro André, diácono Rodrigo, e a gente estava falando algumas coisas. Eu digo, olha que coisa interessante. Eu ia viajando de Natal para Recife, aí deu vontade de eu procurar algum programa que falasse de Deus, tivesse algum pastor pregando. Parava num corrente, parava no outro sal, parava no outro, caramba, não é possível. Aí parei em um, cara dizendo, Apocalipse, está escrito que o Senhor Jesus foi assunto nos céus. Eu digo, poxa, isso aqui eu acho que ele vai pregar. Está vendo, irmãos? Jesus foi assunto nos céus. Em todos os lugares só se falava dele. Nós temos que falar. Ele confundiu ser assunto, ser elevado, com ser comentado nos céus. O irmão já leu as epístolas de Paulo. E Paulo tinha mais de uma mulher. Paulo tinha várias esposas. Acha que epístola era as esposas dos apóstolos. Bom, Judas, versículo 17, só tem um capítulo, né? 17 em diante. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Espírito com E maiúsculo. Eles não têm o Espírito. Toda pessoa que vive na prática do pecado,
toda pessoa que é dominado por esse espírito de sensualidade, toda pessoa que promove divisões, né, não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito Santo. Simples assim. E para terminar, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6 em diante. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6 em diante. Todos acharam? Pode procurar com calma. Pronto? Vou ler. Versículo 6. Paulo diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. Aí ele se refere ao que aconteceu lá com o povo hebreu. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Olha, idolatria é uma imoralidade. Um falso culto é uma imoralidade. O falso evangelho é uma imoralidade. Você colocar a tua fé em objeto, em coisa, é uma imoralidade. É uma imoralidade. Você faltar cultos por motivos banais é uma imoralidade. Você profanar o dia do Senhor é uma imoralidade. Você ser avarento, você ser desonesto é uma imoralidade. Não pratiquemos imoralidades, como alguns deles o fizeram e caíram, foram mortos. Num só dia, 23 mil. Num único dia. Quer dizer, quando ele pegou aqueles... Quem é de Deus se aproxima de mim. Agora o Senhor mandou dizer que vocês peguem a espada e matem esses imorais aí. Mata esses idólatras, mata esses perversos, mata esses que confundem Deus com qualquer coisa. Confundem Deus com um pacote de sal. Confundem Deus com um copo com água colocado na frente de uma televisão e fica o sujeito dizendo: Deus vai abençoar essa água, Senhor, em nome de Jesus, pela minha fé, Espírito Santo, eu determino que o Senhor entre nessa água agora. E o Espírito Santo deve dizer: fale baixinho que eu entro, estou com tanto medo de você. Dão ordens. Isso é uma imoralidade. Isso é uma indecência. Oh, se você der R$1.000, Deus vai trazer o teu marido de volta. Você sabe o que uma mulher, uma esposa, que foi abandonada pelo marido, que sabe que o marido está nos braços de um amante, você sabe o que uma mulher dessa não é capaz de fazer? Ela quer salvar o seu casamento, ela quer salvar a sua família, ela quer o marido dela de volta. Aí o sujeito diz: se você der R$1.000, Deus traz. Você está com câncer? Fica tranquilo. Câncer aqui câncer é gripe. Basta que você pegue todo o dinheiro da poupança para você mostrar que crê, viu? Se você demonstrar isso, Deus vai curar o teu câncer. A pessoa dá a poupança, dá até a roupa do corpo, meu irmão. Ela quer ser curada, ela sabe que o câncer é difícil. Que maldade, que perversidade. E no versículo 8, não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Por isso, nós que somos de Deus, irmão, temos que estar sempre alerta para que a gente não pratique aquilo que é imoralidade aos olhos de Deus. Muito cuidado. Na tua conduta como marido, é uma imoralidade um marido dizer que é cristão e tratar a sua esposa como se fosse uma empregada de luxo. Tratar a sua esposa como se fosse uma vadia qualquer. Como eu recebo queixas de maridos, ligam para mim as esposas: pastor, olha, eu não aguento mais, o meu marido, pastor,
eu estou falando de gente de tudo quanto é lugar do Brasil, viu? Meu marido, pastor, me maltrata. Eu não posso sair para ir no centro, que o meu marido acha que eu vou traí-lo. Fica jogando essas coisas na minha cara. Você vai me trair, você vai encontrar homem. Tá? Eu digo que tenha calma, senhora. Quando ele se converter, isso muda. Pastor, ele é pastor. Como pastor, quem é que deu para ele o pedigree? O Kennel Clube do Brasil? Só se for pastor alemão, cachorro. Porque pastor de ovelha não pode ser. Não tem como ser. Não pratiquemos imoralidades, irmão. Olha, vigie. Eu sempre digo à igreja, antes de você fazer alguma coisa, tomar uma decisão, pergunte para você mesmo: em meu lugar, o que faria Jesus? Em meu lugar, o que é que Jesus faria? Ele faria isso que eu estou pensando em fazer? Ele reagiria como eu estou pensando de reagir? Quando você sair hoje daqui, pergunte: em meu lugar, o que faria Jesus? Ele voltaria para o culto da noite, porque domingo é o dia do Senhor, ou ele na cara de pau ficaria em casa deitado no sofá assistindo televisão? O que é que vocês acham? É uma imoralidade isso. Perdoe-me a franqueza, é uma imoralidade, principalmente para quem já conhece a verdade. Quando a pessoa não conhece, tá bom, não conhece, está conhecendo, está começando a ouvir, vai lá que seja. Mas uma pessoa que já conhece, há 20 anos atrás, eu já tinha 2 anos pregando o Evangelho da Graça de Deus, e eu não fazia os 2 cultos de domingo, eu só fazia esse culto da manhã. Aí o culto da noite eu mandava o pastor auxiliar fazer, que na época não era pastor Hérgues. Eu mandava, eu ia para casa, achava que o da manhã era a minha obrigação. Aí ia para casa, tomava banho, almoçava, aí deitava na cama e via tudo quanto é programa de televisão até da 1h da manhã. Assistia o futebol das 5, acabava o futebol, ia para os canais de esporte, assistia tudo quanto é mesa redonda. Quando dava 1h da manhã, a coluna já estava que não aguentava e ia dormir. Até que um dia, eu conversando com o pastor Pedro Paulo, ele disse, era umas 5h30 da tarde, ele ligou para mim e disse: pastor, pode me dar uma atençãozinha? Eu digo, posso. Ele queria tirar uma dúvida. Aí ele disse: o irmão já está na igreja, está indo para a igreja? Eu digo, não, estou em casa. Ah, porque a igreja é pertinho? Eu digo, não, porque eu já fiz o culto da manhã, o da noite é outro pastor. Ele disse: pastor Carlos Magno, o irmão não guarda o dia do Senhor? O irmão não guarda o dia de descanso? Aí eu digo, pastor, o senhor está me ouvindo? Problema de garganta. O senhor não guarda? Eu digo, como assim? Aí ele pregou para mim sobre o dia do Senhor. Eu digo, puxa vida, irmão. Mas como é que o senhor pode pregar isso se o senhor não vive isso? Só bastou essa vez. Nunca mais. Já se vão 18 anos. Eu nunca profanei o dia do Senhor. O domingo é o nosso dia de descanso. É o nosso Shabatum. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é dia santo ao Senhor. Você tem que dedicá-lo inteirinho para Deus. Não seguindo o teu próprio caminho. Não fazendo a tua própria vontade. Não falando palavras vãs. Não usando esse dia para fazer coisas que Deus diz, faz nos outros. Por isso que nós celebramos 2 cultos. Esse agora e o culto das 18 horas. Porque domingo é o dia do Senhor. Amém? Amém. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.